Bom, boa noite a todos. É sempre um privilégio estar aqui no Sangue, principalmente apresentando. Queria agradecer muito ao Ângelo Marolino por ter feito o convite de falar de amiloidose. Foi um dos temas daquele questionário que a gente passou para vocês. E eu achei que é um tema realmente que tinha tudo a ver com essa aula e que era super interessante também. Eu vou falar um pouco de manutenção pós-transplante de medula óssea. Bom, para começar, vamos começar com essas curvas de sobrevida de mieloma múltiplo. O que a gente pode perceber nessas curvas é que essas curvas que têm uma sobrevida melhor são curvas mais recentes, são curvas mais modernas. E as curvas que têm uma sobrevida pior são curvas mais antigas. Então, com isso, a gente vem percebendo que, com o passar do tempo, a gente tem conseguido aumentar a sobrevida dos pacientes com mieloma. Isso, de certa forma, é bom, porque o tratamento com mieloma tem evoluído de forma bem rápida. Mas, por outro lado, a gente pode perceber que mesmo as curvas mais novas ainda são piores do que a sobrevida normal do paciente sem mieloma. Ou seja, a gente ainda tem alguma coisa para melhorar, a gente tem ainda alguma coisa para subir nessa curva. E é por isso que a gente tenta sempre melhorar o tratamento, tanto do paciente em primeira linha, como do paciente recidivado e refratário. A minha apresentação com um caso clínico, um caso clínico real, é um paciente masculino de 57 anos ao diagnóstico, que tinha um acompanhamento com um nefrologista por uma insuficiência renal crônica e anemia desde 2015. Ele começou a acompanhar comigo em 2017, então já tinha 2 anos que ele acompanhava com um nefrologista. E nos últimos exames que o nefrologista pediu, ele notou uma gamopatia monoclonal, por isso que ele foi encaminhado para mim. Ele tinha como comorbidades pressão alta, fazia uso de algumas medicações, e o exame físico dele não tinha nenhuma alteração. Quando a gente avalia os exames laboratoriais, ele tinha uma anemia com hemoglobina de 10,8, uma creatinina um pouco elevada, 1,38 de creatinina, com ureia normal, mas ele já tinha aqui, quando a gente olhava as proteínas, uma discrepância importante entre a imunoglobulina com o aumento importante da globulina. A eletroforese de proteína dele, ao diagnóstico é essa eletroforese, você vê um pico monoclonal bastante importante, um pico até maior do que a albumina. As dosagens de imunoglobulina mostravam uma imunoglobulina G bastante aumentada, acima de 4.000, com uma diminuição da imunoglobulina A e da imunoglobulina M, uma imunoparesia. E quando a gente avaliava as cadeias leves livres, a gente via que a cadeia leve livre kappa estava bastante aumentada, com uma relação que era maior do que 400. A imunoeletroforese confirmou o padrão IgG-kappa. Ele tinha uma proteinúria de 880 mg e a eletroforese dele mostrava um pico monoclonal, ou seja, essa proteinúria tinha um componente de mieloma múltiplo, com certeza. O mielograma mostrou 18,4% de plasmócitos, confirmando o diagnóstico, e a imunofenotipagem mostrou que esses plasmócitos eram anômalos. A beta-2 microglobulina dele era de 3,5, que colocava ele em estágio 2, com essa curva de sobrevida global do estadiamento internacional, do ISS. E esse paciente foi realizado para ele uma indução de remissão com o protocolo VTD, que naquela época de 2017 era o protocolo que eu usava padrão para esses pacientes. Ele fez 4 ciclos de VTD e o que ele demonstrou foi isso. Houve uma diminuição importante do pico monoclonal, que aqui era o diagnóstico, e aqui após 4 ciclos. Mas esse pico monoclonal ainda estava presente, mostrando que existia uma remissão parcial. O paciente foi encaminhado, então, para o transplante de medula óssea. Após o transplante de medula óssea, isso aqui é após 4 ciclos, e após o transplante de medula óssea, o que a gente via era uma assimetria, ou seja, ainda tinha algum pico monoclonal, mas já mais difícil de avaliar. A imunoeletroforese ainda era positiva, com IgG-kappa, e uma relação de cadeias leve-livres um pouquinho alterada, 1,9. Esse paciente fez mais 2 ciclos de consolidação com VTD, que é realmente um tema difícil, né? Um tema que ainda não tem muito consenso, mas a gente fez 2 ciclos de VTD para ele, e após os 2 ciclos de VTD, o que a gente conseguiu perceber é que essa assimetria que existia após o transplante já não existia mais. Esse paciente ficou com a eletroforese de proteína normal. A imunoeletroforese mostrava hipogamaglobulinemia, não mostrava mais o pico monoclonal, e a relação de cadeias leve-livres chegou a 0,8, normalizou. Ou seja, esse paciente atingiu uma resposta completa rigorosa, restringida.
gente pensa, o que fazer agora para esse paciente, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em tratamento do mieloma múltiplo, tratamento de primeira linha, a gente pensa num tratamento, uma indução. Essa indução é para tirar um pouco do volume tumoral, diminuir um pouco o volume tumoral, fazer o debulking, tá? E depois que a gente faz a indução, a gente tenta fazer uma consolidação, aí entra o transplante, pode entrar mais 2 a 4 ciclos de quimioterapia, que a gente tenta aprofundar a resposta, deixar a resposta mais profunda. E depois dessa consolidação, aí vem a questão da manutenção. A ideia da manutenção é deixar a doença em remissão, manter a remissão da doença. E aí vem o que a gente vai fazer na aula agora, que é se existe algum benefício para a terapia de manutenção e qual o medicamento ideal para essa terapia de manutenção. E por que fazer uma terapia de manutenção? Terapia de indução seguida por transplante isoladamente irá citoreduzir, mas não é capaz de curar a maioria dos pacientes que têm mieloma múltiplo. Então, a terapia de manutenção ela pode prevenir ou retardar a progressão das doenças, pode converter respostas mais parciais em respostas mais completas e pode melhorar a sobrevida global, que talvez seja o grande objetivo. Então, qual seria a estratégia de uma droga para ser utilizada na seria uma droga que fosse de fácil administração, até porque a gente quer uma qualidade de vida para esse paciente, uma droga que fosse bem tolerada, que tivesse poucos efeitos adversos, uma droga que fosse eficaz em retardar a recaída da doença, e um outro objetivo também importante fosse uma droga que conseguisse aumentar a sobrevida global desse paciente. Vamos falar primeiro da talidomida. Uma das primeiras drogas que foram discutidas como terapia de manutenção foi a talidomida, já que foi uma das primeiras drogas também utilizadas para mieloma múltiplo. Esse talvez seja um estudo mais importante da manutenção com talidomida. É um estudo que foi publicado na Blunt, que tinha 1.970 pacientes, que incluíam pacientes que eram elegíveis para transplante de medula óssea e pacientes que não eram elegíveis para transplante de medula óssea. Ele tinha o primeiro objetivo em comparar protocolos CTD com protocolos que eram protocolos padrões na época, né? E ele tinha um segundo objetivo, que era avaliar a terapia de manutenção. Essa aqui é a curva desse estudo, que mostra na sobrevida livre de progressão que houve um benefício importante para os pacientes que faziam manutenção com talidomida, mas quando ia para a sobrevida global, a gente percebia que esses pacientes que faziam ou não a manutenção tinham mais ou menos a mesma sobrevida global. Quando a gente avalia a terapia de manutenção, uma coisa importante é a gente perceber, a gente olhar para saber se essa terapia de manutenção vai atrapalhar um próximo tratamento. E nesse grupo de estudo, alguns pacientes, quando recaíam em vigência de manutenção, eles poderiam receber novos agentes, novas terapias, né? Tesolimab ou até as terapias mais modernas. Outros não. E o que eles perceberam é que quando você tinha à disposição os novos agentes, o uso da talidomida em manutenção não atrapalhava a sobrevida após a remissão. Porém, se você fizesse um tratamento à base de talidomida, quando esse paciente recaísse, e tivesse vigência de talidomida, a sobrevida seria pior. Então, um dos primeiros conceitos é o seguinte: se você só tem talidomida para tratar o paciente numa recaída, fazer a manutenção com a talidomida vai fazer com que, após a recaída, ele tenha uma sobrevida pior do que o grupo que não fez manutenção. Um outro ponto importante desse estudo, talvez seja um dos pontos mais importantes, é quando a gente avalia os subgrupos de pacientes, a gente percebe que quase todos os subgrupos têm uma vantagem em fazer o uso da talidomida. Mas o grupo que tem o prognóstico ficha adverso, ele tem uma desvantagem em fazer a talidomida. A curva de sobrevida livre de progressão e sobrevida global desses pacientes que têm o ficha alterado, a gente percebe que não existe nenhuma diferença em relação à sobrevida livre de progressão, e quando avalia a sobrevida global, a gente percebe que o grupo que faz talidomida vai pior em relação à sobrevida global do que o grupo que não faz a manutenção. Uma das explicações para esse resultado é que possivelmente a talidomida consegue selecionar um clone que seja mais resistente às próximas terapias, nesses pacientes que têm ficha de alto risco. Então, realmente, para os pacientes que têm ficha de alto risco, a talidomida não é uma boa opção de manutenção. Em relação aos efeitos adversos, mais uma vez, a talidomida é uma conhecida nossa, todos nós já usamos muito talidomida, nós sabemos que não é fácil usar a talidomida. A mediana de tempo que esses pacientes permaneceram na manutenção foi de apenas 7 meses.
7 meses não pode nem ser considerada uma manutenção, é praticamente uma indução. Então, esses pacientes eles tinham muitos efeitos adversos e muitas vezes eles paravam de tomar a talidomida por causa desses eventos adversos. E um dos eventos adversos mais importantes que foi encontrado foi a alteração do sistema nervoso central, que é a neuropatia periférica, e essa foi uma das principais causas para a suspensão do uso da talidomida. Mas, quando a gente coloca esse estudo junto com os outros estudos que também avaliaram manutenção com talidomida numa meta-análise, muito semelhante ao que fizeram com a lenalidomida, o que a gente pode perceber, todos os estudos juntos, a talidomida, nessa meta-análise, mostrou um benefício em relação à sobrevida global. Essa aqui é a curva de sobrevida global. A gente pode perceber que o grupo que fez manutenção com talidomida tem um ganho de sobrevida global sobre o grupo que não tem manutenção com talidomida. Isso incluindo todo o grupo de pacientes. Mas lembrando que ela não é eficaz para os pacientes de alto risco e que ela é muito mal tolerada. Então, quando a gente volta aqueles nossos quatro objetivos do tratamento de manutenção, e quando a gente fala isso em relação à talidomida é de fácil administração? Sim, ela é de fácil administração, ela é totalmente oral, então é bem fácil de administrar. Ela é bem tolerada? Não. Os pacientes não toleram bem e a grande maioria dos pacientes ficam muito pouco tempo com a talidomida. Eles precisam suspender por efeitos adversos. Ela é eficaz em retardar a recaída da doença? Sim. A sobrevida livre de progressão dos pacientes que usam talidomida é superior aos pacientes que não usam. Ela é eficaz em aumento da sobrevida global? Sim, ela é eficaz em aumento da sobrevida global. Mas ela é uma péssima droga, não é uma boa droga para manutenção dos pacientes com FISH de alto risco. Agora, falando de uma segunda droga que também foi estudada com tratamento de manutenção, que é o bortezomib, que é um inibidor do proteasoma super eficaz. Esse aqui é um dos estudos mais importantes de manutenção com bortezomib, mas é um estudo que não foi feito só para avaliar a manutenção com bortezomib. É um estudo que tem dois braços. Um braço em que eles fazem o tratamento padrão da época, o VAD. Esses pacientes vão para transplante de medula óssea, são pacientes elegíveis para transplante, e após o transplante eles fazem a manutenção com talidomida, porque ele entendia que a talidomida era o tratamento padrão de manutenção nessa época que foi desenhado o estudo. O outro grupo, o grupo de controle, é um grupo baseado em tratamento com bortezomib. Então, enquanto um grupo era o VAD com talidomida, o outro grupo era o PAD, em que ele trocava a vincristina do VAD pelo bortezomib, fazia o transplante de medula óssea e fazia a manutenção com o bortezomib. Esse estudo foi um estudo super importante, ele conseguiu mostrar para a gente que o tratamento à base de bortezomib desde o início fazia um ganho em relação à sobrevida livre de progressão, você vê aqui pela diferença entre as curvas, e fazia um ganho também em relação à sobrevida global. Foi a partir desse estudo que a gente começou a usar a bortezomib de primeira linha para quase todos os pacientes. Quando a gente avalia grupos que têm um pior prognóstico, por exemplo, os grupos que têm uma creatina maior do que 2, que são essas linhas pontilhadas aqui, a gente pode perceber que quando a gente trata com bortezomib, a gente quase que iguala as curvas de sobrevida livre de progressão dos pacientes que têm alteração da função renal e que não têm alteração da função renal, assim como a sobrevida global também. Então, a gente conseguiu perceber que os pacientes que tinham alteração da função renal tinham um grande benefício do uso do bortezomib. Quando você compara o grupo que fazia VAD e talidomida, olha só como a curva de sobrevida é bem pior do que os outros grupos. E quando a gente avalia as alterações citogenéticas, a gente percebe, primeiro, em relação à translocação 414, que é a da linha pontilhada, os pacientes que fizeram bortezomib, que são aqui os pacientes de vermelho, eles tiveram benefício em relação aos pacientes que não fizeram bortezomib, mas esse benefício não igualou, ou seja, a translocação 414 continuou sendo uma alteração de mau prognóstico, mesmo com o uso do bortezomib. Isso tanto em relação à sobrevida livre de progressão, como em relação à sobrevida global. E um fato interessante foi em relação à deleção do 17P. Nesse estudo, a gente vê que os pacientes que fizeram VAD com talidomida tiveram uma diferença muito grande em relação à sobrevida livre de progressão e em relação à sobrevida global, quando tinham ou não a deleção do 17P. Mas quando eles eram tratados com bortezomib, as curvas eram praticamente iguais, tanto sobrevida livre de progressão como sobrevida global. E assim, isso é um pouco diferente do que a gente tinha visto em relação ao tratamento
de indução com bortezomib e outros estudos. Então, a conclusão desse estudo é que não só a indução com bortezomib, mas também a manutenção com bortezomib produzia esse efeito de praticamente anular o efeito prognóstico adverso da deleção 17p. A partir dessa curva, começou a se imaginar que talvez para esses pacientes seria muito interessante a gente fazer uma manutenção com bortezomib. Então, falando do bortezomib é de fácil administração? Não, ele não é fácil administração, é um tratamento parenteral. Hoje a gente usa subcutâneo, ele é feito 2 vezes por mês, então ele é feito a cada 15 dias, cada 14 dias, então ele não é uma droga de fácil administração. Ele é bem tolerado, tem poucos efeitos adversos? Não, a gente sabe que o bortezomib tem uma incidência, ele é mais bem tolerado do que a talidomida, mas ele ainda tem uma incidência de efeitos adversos, como neuropatia periférica, que são um pouco diminuídos pelo uso subcutâneo e pelo uso de maneira de 15 dias, não usar semanal. Mas ele ainda tem esses efeitos. Ele é eficaz em retardar a recaída da doença? Sim, a gente viu naqueles estudos que ele aumenta a sobrevida livre de progressão. Ele aumenta a sobrevida global? Talvez, a gente não tem muito esse dado bem visto. Mas uma coisa interessante é que ele é eficaz em pacientes de alto risco, o que a talidomida mostrou não ser eficaz. Agora falando da outra droga, a lenalidomida. A lenalidomida, quando ela entrou no tratamento do mieloma, ela entrou com grande esperança no tratamento de manutenção, porque era uma droga oral, como a talidomida, tinha efeitos imunomoduladores, a gente já sabia que os imunomoduladores eram bons como tratamento de manutenção, e ela não tinha os efeitos colaterais que a talidomida tinha. Então, é uma excelente droga para a gente fazer estudos com terapia de manutenção. O azar da lenalidomida entrar muito tarde no Brasil, né? Então, só precocemente. Então, por isso que a gente vem falando agora de terapia de manutenção com lenalidomida no Brasil, mas os estudos são antigos. Os estudos de manutenção com lenalidomida são de 2012 e 2014. Então, são estudos que já têm algum tempo. Esses 3 estudos talvez sejam os estudos mais importantes do tratamento, que foram os estudos iniciais do tratamento de manutenção com lenalidomida. São 3 grupos que fizeram 3 estudos que eram semelhantes, que eram de manutenção com lenalidomida. Um desse grupo, ele fazia manutenção tanto pós-transplante, como também nos pacientes que não eram elegíveis para transplante. Comum a esses estudos é que a lenalidomida era capaz de produzir um ganho sobre vida livre de progressão em todos os 3 estudos. Então, todos os pacientes dos 3 estudos tiveram ganho sobre vida livre de progressão. E esse ganho foi importante, ou seja, as curvas são bem distantes entre elas. Mas, sobre vida global, o que a gente pode perceber é que nesse estudo CLGB você tem um ganho sobre vida global. Nesse estudo do FM, você não tem um ganho de sobrevida global, as curvas são praticamente juntas. E nesse estudo do GEMA, você tem uma diferença entre as curvas, mas que não foi estatisticamente significativa. Então, esses 3 estudos foram capazes de mostrar para a gente que a lenalidomida retardava a recaída da doença, mas eles não foram capazes de mostrar para a gente que havia um aumento de sobrevida global nos pacientes que faziam lenalidomida. E realmente esses estudos tinham poucas pessoas, né? Tinham poucos pacientes. Então eles já imaginavam que eles não teriam o poder de avaliar a sobrevida global com esses estudos. Resolver esse problema foi publicada então uma meta-análise, essa meta-análise é mais recente, de 2017, que inclui esses 3 estudos, inclui todos os pacientes desses 2 estudos e só os pacientes que eram elegíveis ao transplante nesse outro estudo, porque eles queriam avaliar a manutenção com lenalidomida pós-transplante. E o grande objetivo desse estudo era tentar ver se com essa meta-análise eles conseguiam um aumento de sobrevida global nesses pacientes. Primeira avaliação dessa meta-análise foi a sobrevida livre de progressão, e como a gente pode perceber, realmente os pacientes que fazem lenalidomida têm uma sobrevida livre de progressão muito interessante. Foi uma sobrevida livre de progressão de mais de 52 meses, mais de 4 anos, contra apenas 23,5 meses do grupo que fazia placebo ou apenas observava. É uma diferença de praticamente 2 anos entre um grupo e outro. E quando a gente avalia a sobrevida global, é isso que a gente vê. A gente vê curvas que também são bastante diferentes, mostrando um benefício muito interessante no uso da lenalidomida como manutenção pós-transplante, com uma redução do risco de morte de 25% quando comparado ao placebo dessa observação.
Em relação aos efeitos adversos, a gente vê que a droga é muito bem tolerada, mas algumas vezes ela pode causar neutropenia, algumas vezes ela pode levar à descontinuação por esse efeito adverso. O outro efeito adverso, que é um efeito adverso que a gente já conhecia da lenalidomida, é o efeito adverso em relação a neoplasias. Essas neoplasias elas podem ser tanto hematológicas como tumores. E quando a gente vê essa curva, né, em relação à segunda malignidade, a gente percebe que a incidência de segunda malignidade no grupo que faz lenalidomida é maior do que a incidência de malignidade no grupo que não faz lenalidomida. Ou seja, a lenalidomida é capaz, sim, de aumentar a incidência de tumores malignos nesses pacientes, em tratamento de manutenção. Mas quando a gente coloca nessa curva também a incidência de tumor mieloma ativo, a gente percebe que a incidência é muito maior dos pacientes que fazem placebo do que dos pacientes que fazem lenalidomida. E se você somar essas duas curvas, vocês vão perceber que mesmo tendo um aumento de incidência de neoplasias, outras neoplasias malignas no grupo de lenalidomida, o controle do mieloma múltiplo ainda suplanta esse problema. Ou seja, isso é um problema, pode acontecer, os pacientes têm que estar cientes disso, mas isso pode ser corrigido pelo grande benefício que você tem no controle do mieloma. Logo em seguida da publicação dessa meta-análise, foi publicado esse outro estudo, que é o Mieloma 11, foi uma publicação até recente. Tá? E esse Mieloma 11 ele é muito interessante porque ele tem um número de pacientes que é muito alto, que é mais de 4.000 pacientes. Né? Ele, na verdade, ele avalia, ele compara a talidomida com a lenalidomida, numa indução que a gente normalmente não faz, hoje em dia mais. Tá? Mas tem uma parte do estudo, uma randomização do estudo, em que aqueles pacientes são randomizados em manutenção com lenalidomida, em manutenção com lenalidomida e golimostat. Esse braço morreu, não mostrou benefício, e não realizar manutenção. Tá bom? Esses pacientes eram avaliados para essa manutenção, eram pacientes elegíveis e não elegíveis para transplante de medula óssea. O que a gente percebe nesse estudo é o que a gente já tinha visto nos outros estudos. Existe um ganho de sobrevida livre de progressão dos pacientes que faziam lenalidomida de manutenção, quando comparado ao grupo que não fazia lenalidomida de manutenção. Como aqui incluía pacientes que não eram elegíveis para transplante, a gente percebe que esse ganho de sobrevida, essa mediana de sobrevida livre foi mais baixa do que a gente viu na meta-análise. Quando a gente avalia a sobrevida livre de progressão após uma recaída, sobrevida de progressão 2, a gente percebe que os pacientes que faziam lenalidomida, mesmo após a recaída, eles tinham benefício em relação à sobrevida livre de progressão. Então, esses pacientes, a lenalidomida não atrapalhava o segundo tratamento e, ainda assim, esses pacientes iam melhor do que os pacientes que não faziam lenalidomida e manutenção. Agora, quando a gente avalia a sobrevida global, a gente viu nesse estudo que não houve ganho de sobrevida global para o grupo que fez lenalidomida, o que era contra um pouco a meta-análise. Mas, quando pegaram só os pacientes que eram elegíveis para transplante de medula óssea, eles viram que sim, existia um ganho de sobrevida global para os pacientes que faziam manutenção com a lenalidomida, provando que os pacientes que são elegíveis para transplante de medula óssea têm sim um benefício de sobrevida global no uso de lenalidomida de manutenção. Um outro ponto interessante, que é um medo que a gente tinha em relação à lenalidomida, é a lenalidomida não ser ativa nos pacientes com alto risco citogenético, já que a talidomida, que é o modulador, também não tinha esse efeito. E o que a gente viu é que os pacientes que apresentavam risco citogenético adverso, alto risco ou ultra alto risco, também tinham benefício em fazer a lenalidomida como manutenção, mostrando que esse efeito, esse prognóstico adverso que tem com a manutenção com a talidomida, não tem com a lenalidomida. Os pacientes de alto risco também devem usar a lenalidomida como manutenção. Então, fazendo aquele resuminho em relação à lenalidomida, a lenalidomida é de fácil administração? Sim. A lenalidomida é bem tolerada, tem poucos efeitos adversos? Sim. A lenalidomida é eficaz em retardar a recaída da doença? Sim. A lenalidomida, ela consegue um aumento de sobrevida global? Sim. Então, ela é uma droga ideal e por isso que ela é aprovada no Brasil e em boa parte do mundo para uso nesse contexto. Falando de drogas mais novas agora, eu vou falar do Ixazomib. O Ixazomib tem um estudo bastante recente do uso dele como terapia de manutenção. Ele é uma droga que a gente via com odds muito bons em relação à terapia de manutenção, porque ele tem as propriedades de ser um inibidor de proteasoma, como o Velcade, como o Bortezomib. Ao mesmo tempo, ele tem menos efeitos colaterais
do que o bortezomib, e ainda assim, ele é um medicamento oral. Então, talvez ele fosse um medicamento muito interessante para o uso no tratamento. Esse aqui é o estudo Turmalina, um estudo fase 3, tá bom? Um estudo que compara o ixazomib com placebo, ele é duplo cego. Tá? E ele é um estudo dos pacientes que faziam terapia com transplante, faziam indução ou com Velcade ou com inibidor de imunomodulador, seguiam o transplante e depois faziam a manutenção ou ixazomib ou placebo. O que a gente percebeu é que houve sim um ganho de sobrevida livre de proteção para o grupo que fez ixazomib quando comparado ao placebo. Mas os resultados não foram tão bons quanto a gente esperava. Então, a mediana de sobrevida livre de proteção para o grupo que fez ixazomib foi de apenas 26 meses. É óbvio que a gente não deve comparar estudos, mas se você olhar a mediana da lenalidomida é 52 meses. Então, a gente vai de um pouco mais de 2 anos para mais de 4 anos. E a diferença entre a mediana do ixazomib e do placebo é de apenas 5 meses, enquanto da lenalidomida são 2 anos. Então, esse estudo realmente mostrou que existia um benefício em relação à sobrevida livre de progressão do ixazomib, mas não foi um benefício tão grande como a gente esperava. E aí, quando a gente avalia os grupos que têm características mais adversas em relação à idade, em relação ao ISS, em relação ao risco sociogenético, a gente percebe que esses grupos também tinham um benefício que às vezes até parecia ser maior no uso do ixazomib do que no uso do placebo. Os efeitos colaterais que a gente teve nos pacientes eram efeitos colaterais típicos dos inibidores de proteasoma, principalmente do ixazomib, que é trombocitopenia, alterações do trato gastrointestinal, como náuseas e diarreias e artralgias. Nada muito diferente. É uma droga que foi muito bem tolerada em relação a efeitos colaterais. Então, quando a gente avalia o ixazomib, ele é uma droga de fácil administração, sim. Ele é bem tolerado, tem poucos efeitos adversos, sim. Ele é eficaz em retardar a recaída da doença? Sim. Ele tem aumento da sobrevida global? Ainda não. Né? Talvez esses estudos vão ter que ser amadurecidos, vão demorar mais tempo para mostrar algum benefício em relação à sobrevida global. Uma droga que eu coloquei aqui, apesar de não ter muito estudo, mas que eu acho muito interessante comentar, é o daratumumab. Né? O daratumumab é uma droga que tem muito pouco efeito colateral, está sendo incorporada em tratamentos de primeira linha, tanto para paciente elegível como para paciente não elegível. Então, é uma droga bastante interessante para ser utilizada também como terapia de manutenção. Ela é muito utilizada nos tratamentos de pacientes recaídos e refratários, como manutenção, após uma terapia de indução. Ela se mostrou muito bem tolerada nesse grupo de pacientes. Então, uma droga interessante. Esse é o estudo que talvez vai dar essa resposta para a gente de como o daratumumab se comporta como manutenção. É o estudo Cassiopeia. O estudo Cassiopeia já foi publicado, né, essa primeira parte, dessa primeira randomização. E existe uma outra randomização em que os pacientes, tanto os pacientes que fizeram daratumumab quanto os pacientes que não fizeram daratumumab, eles vão ser randomizados em fazer daratumumab como manutenção. E aí a gente vai ver o benefício do daratumumab na manutenção para esse grupo de pacientes. Essa randomização, os resultados ainda não foram publicados. Então, o daratumumab é uma droga de fácil administração? Não. Ela é de administração venosa, e então não vai ser, talvez, com a introdução do daratumumab subcutâneo, a gente facilite um pouco isso. Ele é bem tolerado, tem poucos efeitos adversos? Sim. Ele é eficaz em retardar a recaída da doença, mas não sabemos ainda, esperamos os resultados, assim como a sobrevida global. E a combinação de lenalidomida com bortezomib? Né? Essas drogas são tão boas, né? Quem sabe que não consegue fazer a combinação? Não existe muita coisa publicada sobre essa combinação, apesar das pessoas fazerem. Né? Mas, viu agora no IRA, e agora nesse mês, é uma publicação do MD Anderson, da experiência deles do tratamento de manutenção pós-transplante, autólogo medula óssea, com o uso de inibidor de proteação isolado e imunomoduladores isolados, ou a combinação de inibidor de proteação e de imunomodulador. Então, o que a gente vê nessa curva é que os pacientes que fazem inibidor de proteasoma têm uma pior sobrevida livre de progressão quando comparado aos pacientes que fizeram imunomoduladores ou que fizeram ambos. Ao ver essa curva, eu achei que eram mais ou menos semelhantes as duas curvas, mas no corpo do texto, ele diz que existe um benefício que não é estatisticamente comprovado, mas que existe um ligeiro benefício no uso das duas drogas.
E aqui a gente está incorporando pacientes com todas as características citogenéticas, características de risco. Então, talvez os pacientes de alto risco também, que se beneficiam do bortezomib, podem se beneficiar dessa associação. Esse aqui é uma publicação bastante recente, que é o guideline da ASCO, agora de 2019, logo depois do ASCO mesmo, que ocorreu em junho, né? Sobre como o tratamento de mieloma. Eles falam de tudo, é super interessante essa publicação, então, se vocês quiserem ver. E o que eles falam de interessante em relação à manutenção, eles dividem os pacientes em baixo, em risco padrão e risco alto. Os pacientes de risco padrão, ele recomenda fazer lenalidomida isolada, e os pacientes de risco alto, eles recomendam fazer inibidor de proteasoma com ou sem lenalidomida. Essa é a recomendação da ASCO. E uma coisa interessante é que eles colocam a possibilidade de fazer bortezomib como manutenção para os pacientes que são resistentes ou que são intolerantes à lenalidomida. São pontos bastante importantes da manutenção. Então, como conclusão, o que a gente tem? A gente tem o passado, que talvez seja ainda o presente, quando a gente não tem acesso à lenalidomida, é que a talidomida ela serve como opção de tratamento dos pacientes que não têm risco citogenético, alteração citogenética de alto risco, mas é uma droga muito mal tolerada para tratamento de manutenção. A gente tem o bortezomib como uma opção, principalmente para os pacientes que têm alto risco citogenético. A gente tem o presente, e o presente que a gente tem hoje no Brasil é que a lenalidomida ela é o tratamento padrão para todos os pacientes pós-transplante de medula óssea. A dose recomendada no Brasil é de 10 mg durante 3 meses, e depois de 3 meses, se a droga for bem tolerada, você pode aumentar para 15 mg. O tratamento recomendado no Brasil é de uso contínuo, ele não para, tá bom? E a gente deve, pelo menos, fazer 2 anos de tratamento, mas o que parece é que o tratamento mais tempo, mais prolongado, tem benefício ainda maior. Então, a bula no Brasil é um tratamento contínuo mesmo, tá? Mas pelo menos a gente deve forçar os primeiros 2 anos. E o futuro, que eu espero que aconteça no futuro, é que o ixazomib possa ser uma opção para os pacientes que são intolerantes ou refratários à lenalidomida, e que a associação de imunomoduladores e inibidores de proteasoma também possa ser uma opção, principalmente para os pacientes que têm alto risco citogenético. O nosso paciente faz uso de manutenção com lenalidomida até hoje, já tem essa aqui uma avaliação após 6 meses de manutenção, e o que a gente percebe é que esse paciente está atingindo um objetivo nosso, que é manter essa remissão, ou seja, o paciente continua com uma eletroforese de proteína sem pico monoclonal, com uma imunoeletroforese negativa e com uma relação de cadeia leve-livre normal. Então, continua em remissão completa e rigorosa. Obrigado a todos.